dia, boa tarde, boa noite. Tô passando rapidinho agora só para fazer uma live para vocês, que o pessoal me pediu muito durante a viagem, que era para eu fazer um passo a passo detalhado para ficar mais fácil para vocês se organizarem quando vocês forem começar a buscar por uma vaga de voluntário. Então eu fiz aqui um checklist e eu vou fazer essa live então de acordo com a minha experiência, tá bom? Eu vou fazer para vocês aqui a live de acordo com a minha experiência como voluntário. Seria um passo a passo que seria legal para vocês fazerem, né, colocarem no papel para procurar uma vaga até a data de viajar. É claro que depois eu vou ter que fazer outras lives explicando o que vocês precisam para se preparar para a viagem. Vocês estão confundindo um pouquinho, né? Como se vocês já tivessem conseguido a vaga. Mas então eu vou fazer uma live agora, eu vou falar o passo a passo detalhado do que eu fiz, tá bom? De acordo com a minha experiência, para ficar mais fácil para vocês se organizarem. Tá bom? Olha, a primeira coisa que eu fiz foi escolher o destino, porque o programa do voluntariado ele tem no mundo inteiro, em vários países do mundo inteiro. Então eu sabia que eu queria vir aqui para a Europa, né? Então a primeira coisa que eu fiz foi selecionar, no caso, o continente, e eu decidi vir para um dos países da Europa para fazer o voluntariado, tá bom? Então, no meu caso, eu poderia ir para qualquer país, né, do European Volunteer Service naquela época, e eu fiquei aberta para aceitar as empresas que me aceitaram. Mas a primeira coisa que vocês precisam ter em mente é ter certeza que vocês querem vir, no caso, para um dos países do Reino Unido, tá bom? Então, a primeira coisa é você escolher o seu destino. Então, vamos assumir que todo mundo aceitou, né? Que todo mundo quer vir aqui para o Reino Unido ou para um dos países do Reino Unido. No caso, a Inglaterra, de onde eu estou falando agora. Vamos supor que vocês querem vir para a Inglaterra, então vocês já sabem o destino. Então, o segundo passo seria saber qual o valor que vocês vão precisar para ser um voluntário aqui. O que vocês vão precisar? Quais vão ser todos os gastos que vocês vão ter que pagar, né? O que vocês vão ter que desembolsar para ser um voluntário aqui. Eu também fiz um outro vídeo, uma outra live, está no YouTube, tá bom? Falando quanto custa ser um voluntário em 2023. E se for o caso, eu vou subir esse vídeo aqui, eu consigo subir esse vídeo amanhã, para vocês saberem, né, qual o valor que vocês vão gastar para ser um voluntário aqui na Inglaterra em 2023. Desde o passaporte até o valor da passagem, da viagem, do visto. Isso eu já fiz uma live. Então, o segundo passo seria saber qual o valor que você precisa para ser um voluntário, né? No programa de voluntariado com o visto para estar aqui 12 meses. Seria o visto Tier 5, tá bom? Então, a terceira coisa que vocês precisam saber é em quanto tempo você pode começar o seu trabalho de voluntariado, ou seja, quanto tempo que você pode ter esse valor. Quanto tempo que você vai conseguir juntar? Eu posso dar um exemplo. O último voluntário que aplicou no dia 20... aplicou para o visto, no caso. No dia 20 de março, ele gastou o valor total de R$13.500. Então, sabendo que pode ser mais ou menos esse valor, pode ser mais, pode ser menos, porque depende do valor da passagem, né? Depende do período do ano que vocês vão viajar, depende da empresa, do seguro que vocês vão contratar. Então, sabendo que pode ser um valor um pouco mais acima, um pouco abaixo de R$13.500, em quanto tempo vocês podem conseguir desembolsar esse valor para aplicar, né? Não para aplicar, para viajar para o voluntariado. Então, se você sabe, olha, hoje eu tô sem nada. Então, quanto tempo que você precisa para juntar esse valor? Se você já tem um pouco, quanto tempo mais que você precisa? Porque é importante vocês saberem que precisa de mais... Vocês podem começar a aplicar com 3 meses de antecedência até a data que vocês vão ter esse valor para desembolsar, que seria os gastos da passagem, né, de ida e volta, o valor do visto, o valor de seguro de viagem. Então, é bom vocês já terem em mente o valor e em quanto tempo vocês vão conseguir salvar esse dinheiro. Então, se dentro de 3 meses você consegue, beleza, hora de começar a aplicar para as vagas, tá bom? O quarto passo seria organizar toda a documentação que é necessário. O primeiro documento é o passaporte. Sem passaporte, eu não aconselho vocês começarem a aplicar.
A primeira coisa que vocês precisam é o passaporte. E depois vocês já tenham em mente que vão ser necessários documentos adicionais. Eu também fiz uma live sobre os documentos adicionais que são necessários para você aplicar para o visto e conseguir a vaga de voluntário, que seria, por exemplo, criminal records, os antecedentes criminais do Brasil, certificado de antecedentes criminais. A maioria das vezes é solicitado a conclusão do ensino médio, ou que você está em conclusão, ou que está em andamento, ou até que ponto você conseguiu estudar. Então, tem vários documentos necessários que podem ser solicitados. Então, vocês já tenham em mente que vocês vão ter que solicitar alguns documentos adicionais, mas o primeiro deles é o passaporte. Sem eles, eu não recomendo que vocês comecem a aplicar para o programa de voluntariado. Depois, organizar uma conta de banco. Gente, é muito importante isso. Eu deixei isso para a última hora. Tem vários voluntários que deixam para fazer isso de última hora e dá tudo errado, tá bom? Não façam isso. Vocês podem começar a organizar a conta de banco, deixar liberado para pagamento internacional, tá? É muito importante. Eu sugiro vocês fazerem uma conta também na Wise, por exemplo, que é uma conta que é um cartão que vocês vão poder ter. Vocês vão poder ter moedas de vários países e vai economizar muito, porque vocês vão poder pagar só com aquele cartão da Wise. Então, se organizem em relação ao financeiro, aos cartões que vocês podem utilizar estando aqui na Europa, né, ou em qualquer lugar do mundo que vocês decidam voluntariar, porque isso é uma coisa que vocês precisam fazer de antemão para facilitar os trâmites, principalmente para pagar o visto. Muitas vezes, quando vocês vão pagar o visto, é solicitado pagamento em dólar, porque o visto é solicitado do Brasil, mas não é o Brasil que emite. Eu também fiz um vídeo falando sobre o visto Tier 5 e tá tudo explicado lá, e vocês vão entender por que esse quinto passo é muito importante. Bom, a GS Saúde Integrativa está perguntando aqui se tem idade mínima para aplicar. Tem idade mínima, é 18 anos. Abaixo de 18 anos, vocês não conseguem aplicar para o voluntariado. Acima de 18 anos não tem teto para idade, tá bom? Mas se você já for maior que 18 anos, já pode seguir as lives no YouTube e seguir para a aplicação. Eu expliquei lá passo a passo como você faz para achar uma vaga de acordo com o seu perfil, com seus valores, tá beleza, GS? Bom, vamos continuar aqui agora. A quinta, eu acho que eu já tô no sexto passo para você conseguir uma vaga de voluntariado. Seria preparar o seu nível de inglês de acordo com a vaga, tá bom? Porque acontece que muitas empresas, né, você vai ver lá, tem mais de 1.500 vagas, muitas empresas não pedem um livro de inglês satisfatório, tá bom? Geralmente com A2 você consegue, mas vai ter muitas empresas que também vão querer que você fale o inglês já no nível avançado ou intermediário. Então é muito importante você saber em qual nível de inglês que você está agora, porque isso vai facilitar a empresa que você vai conseguir, entendeu? Porque se você sabe que o seu inglês é intermediário ou básico e as empresas do voluntariado estão pedindo o nível avançado, você não vai aplicar para as empresas que têm o nível avançado. No meu caso, por exemplo, eu tinha um nível básico do Brasil, então eu já apliquei para ser trabalhos manuais, né, que era para limpeza, ajudante. E depois eu expliquei que o meu nível de inglês era básico, eu não falava nada, na verdade, não vou nem falar mentira. Não era básico, eu não falava nada. Então eu só sabia que eu ia para uma vaga de trabalho braçal. Então, saber o seu nível de inglês e se preparar para melhorar esse nível de inglês é muito importante, porque no momento da entrevista eles vão perguntar o que vocês estão fazendo para melhorar o seu nível de inglês, tá bom? Então seria isso que vocês têm que se atentar, saber o nível de inglês que vocês estão atualmente para poder aplicar para a vaga e saber o que vocês precisam melhorar no inglês para pegar a vaga que vocês desejam, tá bom? Agora aqui o SRR Alisson tá fazendo uma pergunta, ó. Uma dúvida que eu sempre tive, já teve voluntários PCD? Imagino que não. Sorry, eu não sei o que é PCD. O que seria PCD? Você pode escrever para mim? Não sei qual que seria essa sigla, sorry. Alisson, me escreve o que é PCD e eu já te respondo, beleza? Ou senão eu respondo nos comentários também. Bom, a outra
depois do nível de inglês, a sexta dica, né, no caso, o sexto passo, seria começar a aplicar para as vagas. Agora você já tem a documentação, sabe seu nível de inglês, sabe as empresas que você pode aplicar, então o próximo passo seria aplicar para visto. Ah, sim, pessoa com deficiência. Tá, já te respondo, Alisson. Então, aí o próximo passo seria você começar a aplicar para as vagas. Eu já deixei o curso lá no YouTube, tá bom? Tem o curso tá do zero, de quando você não sabe nada do voluntariado até aplicar. Eu ensino passo a passo como você faz para achar uma vaga de acordo com o seu perfil. Eu também ensinei lá no YouTube. Os vídeos estão disponíveis ainda, está na aba de lives, né? Como ser um voluntário UK. Você também vai aprender a fazer um currículo, você também vai aprender a fazer uma carta de motivação. Eu falei de todos os documentos necessários extra que você pode ser solicitado para aplicação. Então, no YouTube você já tem bastante informação para achar uma vaga de acordo com o seu perfil e de acordo com os seus valores, tá bom? Então, vocês corram pro YouTube, quem quer ser um voluntário aqui, e assista os vídeos do curso, né, completo, que vai facilitar. E outra coisa, eu fiz um e-book também com passo a passo, tá mastigado, gente. O e-book não é um e-book de encheção de linguiça, só para vocês imprimirem papel, não. O e-book realmente tá lá um curso completo, inclusive eu coloquei lá sobre os valores britânicos, que é um assunto que é muito importante vocês saberem antes de viajar aqui para o Reino Unido, para vocês terem uma noção do comportamento, eu vou dizer esperado, entre aspas, pelo comportamento standard que você vai esperar aqui nas empresas, nas escolas, na sociedade. Então, assim, o e-book, ó, tá completíssimo, tá bom? Vai lá na minha bio e faz o download do e-book, que é um material complementar para vocês estarem aplicando para vaga, beleza? Bom, o Alisson explicou que PCD é pessoa com deficiência. Tem sim, não só com deficiência, mas também se tiver algum problema de saúde específico, é só você falar no momento da aplicação, tá bom? Não tem problema. Eu mesmo, quando eu fui fazer o meu primeiro voluntariado, quando eu saí do Brasil, eu fui trabalhar no Caritas Internacional, e lá a gente cuidava de pessoas que tinham deficiência física e mental, e também tinham vários voluntários lá que tinham algum tipo de deficiência. Eu lembro que chama até Café Angel, para você ter uma noção de referência para você procurar, a Café Anjo. E lá todos os voluntários tinham algum tipo de deficiência, tá bom? Às vezes eram cadeirantes também, tinham todos os tipos de deficiência nesse café, e geralmente são para essas vagas que vocês vão ser contratados, tá bom? Mas pode aplicar, existem vagas para pessoas que têm deficiência sim, tá bom, Alisson? Na lista, inclusive, quando eu falei sobre isso quando eu expliquei do curso, as empresas vão deixar, é como se fosse achar uma vaga de trabalho aí no Brasil, as empresas vão deixar escritos que era para pessoas que têm deficiência também são welcome, né? Vocês também são bem-vindos para fazer a aplicação, tá bom? Espero que eu tenha respondido, e se não ficou claro, me manda um direct, tá bom? Que eu explico mais para você, detalhado de acordo com o seu caso ou com as suas dúvidas, tá beleza? Bora lá então, Alisson. Agora eu já falei para você assistir o curso, né, que seria o sétimo passo, se eu não me engano, que eu não fiz lista numérica, mas depois que você já aplicou para a vaga, agora você vai ter que organizar os documentos de acordo com a vaga que você aplicou, tá bom? Porque cada empresa tem um tipo de documentação. Vai ter empresa que vai pedir o seu certificado de antecedentes criminais, vai ter empresa que não. Vai ter empresa que vai pedir o seu certificado de ensino médio, vai ter empresa que não. Vai ter empresa que vai pedir comprovante de você religioso. Vai ter empresa que vai pedir algum comprovante que você já fez algum trabalho voluntário. Vai ter comprovante, vai ter empresa que vai pedir algum comprovante que você ainda está ou que já terminou a faculdade, tá bom? Vai ter vários documentos, como eu falei no YouTube, né, que geralmente as empresas pedem. Por exemplo, o que você vai fazer quando você retornar para o Brasil. Por exemplo, eles vão pedir alguma evidência de que você tem planos de fazer para quando você retornar para o Brasil. Mas esses documentos extras vai depender da empresa. Então, isso vocês vão saber somente depois de ter aplicado para a empresa e a empresa ter respondido para vocês uma resposta positiva e falando que elas precisam extra. Muitas vezes não precisa de nada extra, só o que foi preenchido no site vai ser necessário. E a questão aqui também seriam as referências, porque duas referências
profissionais ou da sua escola, por exemplo, isso vai ser necessário, tá bom? Então, nessa organização de documentos extras seria também deixar as referências avisadas que vocês aplicaram, que vocês indicaram essas pessoas. É muito importante você avisar elas que vocês as indicaram, tá bom? Pede para falar bem de vocês, by the way. E é muito importante eles saberem que vocês aplicaram, que elas vão ser referência, para não demorar a estar respondendo, tá bom? Não é bom responder depois de 2 dias, no máximo 1 dia, tá bom? E a referência também precisa responder em inglês. Então, provavelmente, você vai ter que ajudar essa referência a conseguir alguém para responder por elas, tá bom? Se não traduzir a carta, alguma coisa assim. Então, deixe as referências saberem, tá bom? Isso faz parte da pós-aplicação. Outra coisa seria o passo a passo, aplicar para o visto e o seguro de saúde. Isso eu mostrei também, tá no YouTube. O passo a passo para vocês aplicar para o visto Tier 5, tá bom? Eu falei lá, o valor do visto é 200 e... eu acredito que é 244 pounds, e o seguro tá 644 pounds. Esse valor total dá 868 pounds, e em reais dá 5.493 reais. Então, vocês já sabem os valores, e o outro passo seria aplicar para o visto. Para aplicar para o visto, também tem os gastos de correio. Por exemplo, eu sempre fiz pelo correio porque eu moro em Minas, e esse procedimento tinha que fazer por São Paulo, então para mim era mais fácil pagar um Sedex, tá bom? Um DHL, depende do método de envio, pode ser os correios também, mas coloquem tudo com tracking number, para vocês poderem acompanhar, tá bom? Os status, mas vocês também vão ter um pouco de gasto, até 200 reais mais ou menos, com os correios, tá bom? Então, depois o próximo passo seria aplicar para o visto. Depois seria comprar as passagens. Eu já falei um pouco sobre as passagens nos meus stories, né? Só que eu não deixei essa informação salva. Sobre as passagens é o seguinte, vou falar o que eu fiz, né? Na verdade foi a instituição que eu viajei que pagou a passagem para mim, porque foi tudo pago, mas o voluntário que nós orientamos eu que orientei mês passado, no caso em março, que ele viajou dia 20, que ele aplicou para o visto dia 20 de março, ele comprou a passagem só de vinda e alugou, ele reservou a passagem de volta. Eu falei sobre isso nos stories. É uma prática comum, porque isso diminui o valor de viagem para vocês virem, e como vocês sabem que vão ficar para 1 ano, né? E você vai ter tempo suficiente para conseguir um valor para pagar essa passagem de volta, então só aluga a passagem de volta. Geralmente o valor sai entre 10, 12 libras, 14 euros, depende. Eu deixei, olha na caixinha do FAQ, né, de perguntas e respostas, mas eu deixei até uma empresa que eu sempre compro passagens reservas, tá bom? Isso ajuda a diminuir o gasto da viagem, pelo menos para vocês virem. E depois, no decorrer do programa, né, que vocês vão ter 12 meses para pegar e comprar a passagem de volta, tá bom? Então, seria a compra das passagens. O valor da passagem vai variar de acordo com a companhia, de acordo com a sazonalidade, né? E geralmente, uma data boa, gente, para comprar passagem seria com 45 dias antes da data de embarque. Como vocês vão ser voluntários, você não sabe direito qual vai ser a data, porque o visto, você foi solicitar o visto, o que eu sugiro é que no mesmo dia que você enviar a documentação para fazer o visto, vocês já fazem a reserva da passagem, tá? De ida, pelo menos, e a volta, você só aluga a volta, tá bom? Mas alugar a volta pode ser no dia da viagem mesmo. Porque se você compra passagem aérea com 45 dias, é o deadline, né, que as agências têm para estar fazendo as vendas do last minute, chama last minute, porque a maioria das agências de viagem e de passagens aéreas, elas compram as passagens, elas compram por um valor maior para revender para nós que somos clientes. E aí vai aproximando da data, elas costumam ou frozen, né, ou congelar os valores, ou ir reduzindo os preços até o preço mais aproximado do custo de compra. Eu mesmo, quando trabalhei em agência de viagem, que eu peguei esse macete. Então, uma data interessante seria comprar a passagem 45 dias antes, mas como a gente não sabe quando o visto vai ser de fato aprovado, né? Depois que você emite o visto,
Esse rapaz que foi aprovado no dia 20, no dia 20 ele mandou a documentação para o visto. Geralmente o visto sai com 2 semanas. Ele comprou para um mês, tá bom? Depois. Então, seria comprar a passagem, reservar as passagens, seria o próximo passo. E depois seria organizar a sua ida como voluntariado, tá bom? Aí é só viajar. Esses seriam os passo a passo. O organizar a ida seria organizar a mala, saber as roupas que vocês vão levar, né? Roupa, utensílio, se toma remédio, se não toma remédio, o que vai ser necessário para daqui a um ano. Você começa a pensar nessa próxima possibilidade. Eu acredito que dessa maneira ficou mais organizado para vocês, né? Foram 11 dicas aí que eu deixei, né? 12 dicas no total, passo a passo para vocês serem um voluntário aqui. E só de vocês ter essa overview, né, uma visão holística do que vai ser necessário, já fica mais fácil. Não deixem de acompanhar os vídeos no YouTube, tá bom? Que tem todos os vídeos lá falando de como você acha uma vaga, ajudando vocês a montar o seu currículo. E agora, essa semana, eu vou falar um pouco mais sobre as comunidades, né, que são as empresas que contratam para o voluntariado aqui. Não deixem de assistir os vídeos do YouTube e também fazer o download do e-book, porque é um material complementar que vai ser de apoio e essencial para ajudar vocês a fazer a aplicação, tá bom? Não é para encher linguiça, como eu falei, é um documento, é um material concreto que vai ajudar vocês de uma maneira efetiva para conseguir a vaga, tá bom, pessoal? Não quero segurar muito vocês nessa live de hoje, aqui também para nós, já são 8 horas da noite. E se vocês tiverem dúvida, deixem nos comentários. Se precisar de informação extra, me escrevam no direct. Eu já tenho ajudado centenas de pessoas desde quando eu comecei o vídeo no YouTube. Eu estou muito grata por essa oportunidade, tá bom? De estar passando os conhecimentos que eu tenho nessa área. E assim, de tudo que eu poderia ter passado hoje, eu já passei. Amanhã eu vou deixar a informação aqui de quanto custa para você ser um voluntário em 2023, né? E é isso, pessoal. Eu agradeço muito por vocês terem acompanhado a live agora, tá bom? Eu agradeço muito vocês terem acompanhado a live aqui. E qualquer dúvida que vocês tiverem, me envia direct. Pode me enviar direct e tem na minha bio também tem o link do WhatsApp que vocês podem contactar direto. E lá eu também costumo responder mais rápido. Mas se forem dúvidas gerais, deixa comentário, porque a sua dúvida, na maioria das vezes, é uma dúvida de outra pessoa também, tá bom? E já respondendo aqui a pergunta que eu esqueci, eu não vi passando aqui, se a pessoa pode aplicar para o programa voluntariado já estando aqui na Europa. A Europa é muito ampla. Se for já estando aqui no Reino Unido, não pode. Se você tiver o visto de turista, não pode. Você tem que voltar para o Brasil e começar o processo de lá. Mas se você estiver na Europa, se for um dos países da União Europeia, existe essa possibilidade, desde que a empresa concorde em te dar a documentação necessária, tá bom? A documentação extra, e você esteja disposto a esperar esses 3 meses, que geralmente é o tempo que precisa. E vai ter documentação necessária que vocês vão ter que solicitar do Brasil. Então, já vai sabendo aí que algum membro, né, da sua família, um parente próximo, um irmão, vai ter que solicitar essa documentação para você. Comigo aconteceu assim também, quando pro primeiro ano que eu fui voluntária, eu saí do Brasil como turista, né, e apliquei pro visto de voluntário, mas eu estava nos países da União Europeia, tá bom? Nos países da União Europeia, dentro da União Europeia, são 37 países, é possível, mas aqui na Inglaterra, aqui no Reino Unido, nos países do Reino Unido, não é possível. Espero que tenha ficado claro, tá bom? Gente, pessoal, muito obrigada então pelo tempo de vocês hoje. Eu agradeço pela atenção. Beijinho e eu encontro com vocês voluntário aqui na Inglaterra. Até mais!